Salve, salve galera! Bem-vindos a mais uma edição do quadro Setup dos Inscritos, onde eu avalio, analiso, e apresento o setup de vocês, deixando dicas do que melhorar, e temos também uma classificação. Gostaria de estar convidando todo mundo aí a participar. Primeiro você precisa ser inscrito, obviamente, né? Setup dos Inscritos, e tem um passo a passo na descrição. É só seguir tudo corretamente, o seu nome vai entrar para uma lista de espera, né? Porque são muitas participações que eu recebo por dia, galera. E aí eu organizo tudo nessa lista de espera. Caso o seu nome já esteja nela, comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários que eu vou acrescentar a lista dos próximos participantes, que é essa que eu tô mostrando agora para vocês. Estamos aí no número 1303, se eu não me engano. Vocês podem ver aí do lado. Também a possibilidade de você participar virando membro do canal. Aí tem uma regra, dependendo do ranking de membro que você é, né? Mas é mais fácil também de participar. Você também tem acesso a um grupo do Telegram que é exclusivo só para os membros. Falou? Então é isso, rapaziada. Não esqueçam aí dos cupons de desconto lá do Kabum e bora para a apresentação dos setups do vídeo de hoje. Bora começar aí com o setup do Plácido, que é um membro do canal, né? Lembrando que a gente sempre apresenta aqui pelo menos um setup de membro todo vídeo, galera, do quadro Setup dos Inscritos. Então, se você for membro do canal, me manda uma mensagem lá no Telegram para a gente poder organizar a sua participação. Então, primeiras fotos um pouco mais amplas, elas são muito importantes de vocês mandarem para a gente ter uma noção do tamanho do espaço que vocês têm no quarto. O Plácido aí, ó, ele tem um espaço bom, tem uma mesa meio que dupla, né? São dois setups. Do lado direito, que tem só o notebook, é da esposa dele, que usa apenas para estudos. E o setup dele tem ali o PC desktop e também tem um notebook. Ele disse aqui que o notebook é para trabalho, né? Ele deve trabalhar home office. Nada melhor do que ter um notebook, cara, porque você pode levar em qualquer reunião depois, né? E falando de estrutura, o setup tem uma mesa bem grande, comportou tudo tranquilo. No caso, ele usa dois monitores, um tá na horizontal, que é da marca TGT, é o modelo Altai de 24 polegadas, 144 Hz. E o secundário é o da LG Ultrawide de 25 polegadas, e ele colocou ele na vertical. Ficou bem altão, né, galera? É um monitor que ele tem essa característica, Ultrawide, e para usar na vertical deve ter ficado muito bom, né? Principalmente para quem trabalha aí com programação, vê linha de código, pode ser uma boa. Não que ele utilize esse setup aí para trabalho, né? Ele disse aqui que o setup de desktop de PC é mais aí para jogos mesmo. Podem ver também, né, que os dois monitores estão no suporte articulado, desses de pistão a gás. Ele instalou no meio da mesa, há essa possibilidade, né? Tem muita gente que me pergunta sobre isso. Esse suporte de monitores vem ali com um adaptador para você colocar, né? Só fazer um furo na serra copo. Se a mesa estiver muito colada na parede, é o único jeito, né, na verdade, de você estar instalando. Eu sempre recomendo deixar a mesa um pouco mais distante da parede, até para você colocar uma fita de LED. Nesse caso aí, ó, do Plácido, ele nem usa, cara, iluminação. É um setup só, a iluminação fica por parte dos periféricos e também do PC, que está com bastante RGB, no caso. Ele também mandou algumas fotos da organização de cabos da parte de baixo. Tá tudo certinho, né? Ele organizou tudo. O cara tem uma tomada ali que tá bem para baixo, então não tem muito o que fazer para esconder esse cabo aí, mas tá tudo preso por debaixo da parede. E ele também colocou aí, ó, o filtro de linha escondido na parte de trás do gaveteiro, né? A mesa dele, como vocês viram, tem ali um gaveteiro central e ele resolveu deixar o filtro de linha por ali. O único problema, né, é que ele não vai ter tomada com acesso rápido, com acesso fácil. Mas vocês podem ver que mesmo assim ele organizou tudo, não deixou espalhado ali por detrás não, mesmo que esteja escondido, né? E o outro lado também tem só um cabo ali aparecendo, dependendo do ângulo, nem vai aparecer. No caso, essa aí é a parte do setup da esposa dele, que tem esse notebook, o modem, né? Um setup bem simples, como eu disse anteriormente, apenas para estudos. O notebook está numa base e, no caso, a mesa dele está certinha do tamanho, né, da parede. Então, ao menos que ele seja muito sortudo ou tenha encontrado uma mesa do tamanho ideal, acredito que tenha sido feito sobre medida. A configuração do PC dele é bem legal, é um Core i5 10400F com uma placa-mãe da Asus B460M, ele tem 16 GB de RAM da XPG GameMix, muito boa, por sinal. SSD de 480 GB, a placa de vídeo é uma RTX 2060 de 6 GB da Asus, fonte da EVGA de 600 watts e o gabinete é um Husky Polar. Esse gabinete é bem estruturado, tá, galera? É mid-tower, tem aí uma construção muito boa e, se eu não me engano, ele já vem com ventoinhas adicionais. Seguindo aí, então, ó, tem o notebook dele, né, que é para trabalho. Ele não chegou a colocar aqui as configurações do notebook, mas parece ser bem básico mesmo, notebook de escritório, né? E também tem uma Alexa, ó, vocês podem ver, fica ali do lado esquerdo, uma Echo Show que ele utiliza para desligar a iluminação, acredito que seja do quarto, né, porque o setup não tem. E o PC também, liga aí ou desliga através
de comando de voz pela Alexa. O teclado dele é um Apple Maker TH80, um tecladão, galera. Eu tô para pegar um já tem um tempo. Ele é um teclado bem bacana para quem quer fazer customizações. Essa versão dele, se eu não me engano, já vem assim, né? Apesar de ser extremamente compacto, ele já vem ali com as teclas de F1 até F12, né? Tem aquela fileira lá de cima, tem também um scroll para você aumentar e diminuir volume. Falando de mouse, ele tem dois. Um que ele usa ali Bluetooth, né? Que é para mexer no notebook. E tem o Logitech G203 de entrada, mas com uma qualidade muito boa. O mousepad é da HyperX, modelo Fury S. É o modelo Extended, né? XL. Aí o headset é da Corsair, tá ali no suporte da Rise Mode. Esse aí é um Corsair Void Elite. O bacana desse headset é o conforto, apesar de eu não gostar muito da qualidade acústica. Daí ele já vem com as earpads em tecido. E aí pra finalizar, eu achei interessante, ele mandou a foto aí do parque de diversões do gato, né? Ele fez, cara, eu nunca tinha visto isso. Ele fez como se fossem umas estruturas pro gato ir subindo, né, até uma casinha. Maneiro, cara. E o gato fica que nem um gárgula ali, ó, certinho no suporte, né? Por falar nisso, quem tem gato em casa sabe que eles gostam muito de ficar aí em cima do setup. Então pode ser uma maneira de fazer com que o gato se distraia em outro canto, né? E não entre tanto pelo aí nos, sei lá, nos nossos periféricos, no nosso setup em si. Bom, galera, aqui no ranqueamento eu vou deixar o setup do Plácido no rank S. Né? Eu coloquei S na estética e organização. Na minha opinião, faltam alguns detalhes ali que eu vou sugerir para ele daqui a pouco, né, nos upgrades. Ele tem bons periféricos e tem também uma excelente máquina, um excelente PC. Então, acho que o rank S ficou encaixado aqui. Como cotação, uma estimativa de valor, eu não coloquei na conta o notebook, né? Só aí o PC, os periféricos. Deu um gasto mais ou menos de uns R$ 8.500. Acho que tá uma estimativa acertada aí se você quiser comprar ou montar um setup parecido. Falando de upgrades, então, eu sugiro aí a Lightbar, né? Que é um periférico mais em conta, que ele pode colocar ali para dar uma iluminação, melhorar um pouco a estética. Tem a Lightbar da Blitzwolf, que é bem baratinha e ela já tem um RGB na parte de trás. Então pode ser uma dica aí interessante se ele não quiser colocar fita de LED, né, na mesa. E o outro upgrade que eu sugiro aqui é o Logitech G305. Esse aqui acho que é até menos desnecessário, porque ele já tem um bom mouse, né, e o fio, no caso, ele adaptou aí o mouse band, é um detalhe que eu até esqueci de falar com vocês, né. Mas ele prendeu o cabo do mouse ali por trás do suporte articulado do monitor. Fora isso, acho que não tem o que mexer não. Ele até pediu aqui upgrades pro PC, mas, cara, pelo que ele joga, que é mais o CS e também a resolução dos monitores, acho que não precisa de mais do que uma RTX 2060, que é a placa de vídeo que ele usa no momento. Próximo setup é do Jefferson Felipe, de número 1303 da nossa lista principal. Então vamos começar aqui, galera, com a configuração de PC. Ele tem um Core i5 de 9ª geração, uma placa-mãe da ASUS TUF H310M Plus Gaming, 16 GB de memória também da XPG, só que é o modelo Hunter, rodando a 2.666 MHz. De armazenamento é um SSD de 240 e um HD de 2 TB. Placa de vídeo é uma GTX 1060 da Galaxy, modelo XOC. Já tinha um tempinho que eu não vi essa placa, eu acho ela muito bonita esteticamente, ali a carenagem, né, a refrigeração. Fonte da Thermaltake de 600 watts e o gabinete é um Blue Case BG015, é um mid-tower desses mais padrões. Agora com algumas fotos amplas, ele tem um bom espaço, né? Queria falar aí da mesa dele, que é da Kasperberg. Eu já recomendei bastante essa mesa, galera. Eu acho ela uma estrutura ok, né, pro valor. Você acha aí a uns R$600 no máximo. Tem também uma bancada muito bonita, o tampo dela, né, chama atenção aí com esse amadeirado um pouquinho mais escuro. Só que o Jefferson Felipe disse que ela não é tão estruturada assim. Ela fica talvez meio balançando. Não sei, ele colocou aqui no e-mail que achava que a mesa tinha mais estrutura. Então acho que é isso, né? Deve ficar balançando um pouquinho. Com relação à parte estética, eu achei que o setup tá bonito, né? Tá tudo organizado. Ele colocou uma fita de LED embaixo da mesa. Não tá tão bem posicionado assim, porque o LED fica só aí por debaixo mesmo, né? Não fica aquele LED espectral ali atrás do monitor. Talvez seja por questões pessoais mesmo. Eu já vi muita gente relatando que não gosta muito de luz ali por detrás do monitor, porque cansa a vista. Eu particularmente não vejo problema desde que seja implementada bem para baixo, né, para só dar aquele efeito espectral e não fique tão forte essa iluminação. Ponto muito legal, cara, ele tem um aquário em cima do setup. Eu acho que é o segundo setup que tem aquário, cara, aqui no canal. E eu acho muito legal, cara. Quem cuida assim de peixe dá bastante trabalho. E deu um destaque muito legal, cara, pro setup. Tá de parabéns aí o Jefferson. Outra coisa, ele colocou também uns revestimentos de espuma na parede para cortar um pouquinho o efeito reverb, aquele eco que tem, né, no quarto.
Não sei aí se ele trabalha com alguma questão de microfone, porque ele também tem uma mesa de som, é uma interface, na verdade, de áudio, que fica ali do lado do monitor. É uma interface que parece ser bem completa, né? Tem várias conexões ali P10, XLR. Por falar no monitor, ele é da MSI, é um Optix de 24 polegadas. É um monitor bem interessante, 144 Hz, mas tá sumido do mercado, né? Nunca mais eu vi, cara. Periféricos da MSI meio que sumiram, né? Só vejo mais aí placa de vídeo. O teclado dele é o Axion da PCIe. Ele disse aqui que já voltou 2 vezes da garantia, teve problemas ali na iluminação, os LEDs queimam, né, com o tempo, e isso é muito comum de acontecer nesses teclados mecânicos mais de entrada. Já vi aí diversas vezes, né? Inclusive aqui no quadro setup dos inscritos, vira e mexe, aparece um teclado com uma iluminação com defeito. O mouse é o G300S, é um mouse bem antigo de entrada da Logitech, mas ele disse aqui que não pretende trocar porque ele gostou muito da pegada, da ergonomia, né? Esse mouse tem uma ergonomia bem distinta, cara. É difícil de eu ver aí alguém que goste, né, desse tipo de pegada. E eu particularmente não acho esses botões muito acessíveis. Eles ficam ali nas bordinhas dos botões principais. Pelo menos é essa percepção que eu tenho. Mas qualidade, de fato, o mouse deve ter. E para fechar, ligado também na mesa de som, ele tem um headset Redragon Skyla e um microfone condensador. Nem seria necessidade, né, galera? Mas como ele tem uma mesa de som ali, né, uma interface de áudio, vale a pena ligar porque dá uma melhoradazinha no headset, mesmo que seja um headset desse tipo aí, que nem o Redragon Skyla, né, mais de entrada. Bom, aqui no ranqueamento eu vou colocar o setup dele no ranking geral A+. É um setup que está um pouquinho desequilibrado, na minha opinião, tem alguns periféricos mais de entrada, né, bem básicos. Destaque aí para a parte estética e de organização. Acabei nem falando para vocês, né, mas os cabos estão organizados ali na parte de baixo. Fiz a cotação, deu um valor, aí um gasto mais ou menos de uns R$ 6.500. E quanto a upgrades, eu vou estar sugerindo aqui para ele, galera. Eu acho que o primordial, né, na verdade, seria trocar o teclado. Ele já deixou aqui no e-mail que foi, assim, o pior periférico que ele comprou. Então, eu recomendo aqui um Gamakai LK67, que é um teclado que, apesar de ser compacto, já tem uma qualidade bem bacana, vem com City Gateron, né? Tem aí a versão dele mais padrão, digamos assim, sem ser esse aí todo coloridão. Custa por volta dos R$450. Eu acho que é uma boa pedida. Se ele quiser também, ele pode pegar um teclado nacional, um HyperX Alloy FPS, aquela série TKL. Né? Também sugeri ali a troca do mouse. Coloquei o HyperX Pulsefire Ice, que é um mouse que tem ficado com bom preço e ele tem botões adicionais laterais, que na minha opinião ficam numa posição mais estratégica do que o que ele tem atualmente, que é o G300S. E também sugeri aqui um Philips SHP 9500 para dar uma melhorada na qualidade acústica, vai ser legal, né? Porque ele já tem ali a mesa de som, cara, vai ficar show de bola aí para ele escutar qualquer tipo de música e também para jogar, né? Semi-aberto é bacana principalmente para quem joga games competitivos, que necessitam de uma espacialidade. Próximo setup é do Victor Gabriel e aqui no setup dele tem algo bem interessante para passar de dica para vocês. Que é o seguinte, cara, vejam que ele tem pouco espaço no quarto, mas o setup em si tem uma boa estrutura. Né? A mesa comportou todos os periféricos tranquilamente, e isso porque ele colocou o gabinete, o PC, ali num suportezinho, numas mãos francesas, né? E fica ali do lado direito do monitor, então não ocupa espaço em cima da mesa e ele consegue obter mais espaço para movimentar o mouse, enfim, né? Até para colocar alguns enfeites em cima da mesa. Aliás, essa mesa improvisada ficou muito legal, cara. Ele envelopou ali de preto e ela deve ter pelo menos ali uns 50 centímetros de profundidade. Ficou um tamanho muito bom. Falando da configuração de PC, é um AMD Ryzen 5 1500X, uma placa-mãe da Gigabyte AB350M DS3H V2. São 12 GB de memória, ele tem um módulo de 4 e outro de 8, rodando a 3000 MHz. SSD de 120 GB e um HD de 1 TB, a placa de vídeo. É uma RX 570 da XFX, modelo de 4 GB. Fonte da EVGA 450 watts BT. E o gabinete é o Pichau Como. Tem ali a estrutura mid-tower. Aí umas fotos da parte de baixo, ó. Ele organizou tudinho, galera. Por debaixo tem o filtro de linha, que eu acho que até aquele eye clamper com DPS. E implementou também uma fita de LED. Fica um pouquinho dos pontos aparecendo, né? Mas depende muito do ângulo que você pegue de visão. O fato é que a fita de LED tá fraquinha, então ficou só aquele efeito mais suave. Não ficou forte. Nessa foto dá até para perceber alguns pontos, ó. Mas tá tranquilo, cara. Monitor tá ali num suporte, aquele suporte com base, mas ele é articulado, né? Então ele consegue deixar ali da maneira que ele quiser.
Falando no monitor, é um monitor da Ozone, é um DSP-25, ele é 144 Hz. Eu já fiz um review dele aqui. Ele tem um bom tempo de resposta, mas a qualidade de imagem peca um pouquinho, né? Ele é painel TN, galera. Normalmente o painel TN ele tem esse problema. As cores são meio que foscas, né? Não são tão definidas. Continuando com os periféricos, o teclado dele é o Husky Blizzard, ótima relação custo-benefício, teclado que eu recomendo bastante, galera. Vira e mexe aí tá R$220, R$250 lá no Kabum, ainda dá para usar o cupom de desconto, né? Então ele fica mais barato ainda. E já vem com o Switch Gator, um teclado bacana também, caso você queira fazer uma customização. O mouse é o Razer Viper Mini, na minha opinião, o melhor mouse até hoje para se importar do AliExpress, pelo preço, né, pelo custo-benefício. E o mousepad também é um do AliExpress, esse mousepad aí ele é bastante conhecido. Ele tem um desenho de um switch, né, e a qualidade dele é muito bacana, não é que nem esses genéricos que a gente compra do AliExpress, não é que nem o mousepad Company fake, né, do Ali, ele tem uma qualidade um pouco melhor de tecido. Aí também, galera, em cima do PC, o headset, que é o Redragon Skyla, mesmo do setup passado. E ele tem também uma caixinha de som da Edfear que fica ali. Né? Eu acho que é uma 2.1 canais. Tem esse cubo aí, central, e duas caixinhas pequenas nas laterais que ele coloca ali do lado do monitor, né? Uma em cada lado. Aqui na classificação, fazendo a média do setup, entrou aqui pro ranking geral A+, galera. Um setup que, na minha opinião, tem uma qualidade muito bacana. Gostei aí da estrutura do setup, mesmo tendo pouco espaço, é uma dica muito boa colocar, né, o PC ali numas mãos francesas. O único problema é organizar os cabos, mas no caso aí ele conseguiu. Falando de cotação, eu acredito que com R$6.000 mais ou menos dá para montar hoje em dia um setup parecido. E quanto a upgrades, eu vou estar sugerindo aqui, galera, de prioridade, um headset, cara. O Redragon Skyla, ele é um headset bem de entrada. Coloquei aí o Redragon Hero, que parece uma versão do Zeus X, né, só que sem iluminação. É um headset que está aí numa faixa de uns R$300, então acho que é uma boa pedida. Coloquei também uma atualização, um upgrade no PC. Eu vi que a placa-mãe dele suporta um Ryzen 5 5600X. Cara, esse upgrade vai ser fundamental, né? Depois disso, ele pode até pensar em trocar a placa de vídeo para uma mais potente. Sugiro aí, já que ele já tem AMD, uma RX 6600, né? Pode até ser o modelo aí proibido da China, o 6600M. E o último setup dessa edição de hoje é do Gabriel Faria, de número 1305. Bora começar aqui com a configuração de PC. É um PC que tem um bom custo-benefício, galera. É um Core i3 de 10ª geração, 10100F, que já é quad-core 8 threads. Placa-mãe é uma B560M Aorus Elite, então dá para fazer aí a atualização, né, caso ele queira colocar um 11ª geração. De memória ele tem 16 GB da XPG Spectrix. Ele não chegou a informar o armazenamento do PC, né, mas creio que tenha um SSD, cara. Seria um pecado, né, não colocar SSD nesse PC. Placa de vídeo é uma 1060 de 3 GB da PCIe. Fonte é uma XPG Pylon de 550 watts. E o gabinete também é da XPG, é um modelo Starker. Pelo que eu vi ali, ele é um mid-tower. Eu não gostei muito que ele é tampadão, né, na parte frontal, não parece ter um bom fluxo de ar. Agora, algumas fotos amplas. O setup dele tem uma mesa ali em formato de L, uma mesa com bastante espaço. Só que eu achei ela meio curtinha na profundidade, né? Percebam aí que o monitor ele fica muito próximo, meio que em cima ali do mousepad. O mousepad dele, aliás, é um HyperX Fury S e tá quase que no mesmo tamanho da mesa. Se eu não me engano, ele tem 42 centímetros de profundidade, né? E tá até pegando em cima do pistão a gás, do suporte que ele usa ali pro monitor. Aliás, esse monitor aí dele é um LG de 27 polegadas, monitor IPS, né, o painel, e é 144 Hz. Falando de estética e organização, achei que o setup tá ok. Eu só não colocaria essa quantidade toda de livros ali na prateleira, né, em cima do monitor e do PC. Não sei, cara, talvez eu removeria essas prateleiras e colocasse uns quadros. Acho que ficaria melhor, né? E outro detalhe, referente à organização de cabos, ele usou aqui uma tática diferenciada, cara. Colocou como se fosse uma prateleirinha embaixo da mesa, para poder apoiar o filtro de linha. Não fica tão bonito, né? Assim, dependendo de onde você olhe, não esconde tanto a bagunça dos cabos. Mas é uma opção bastante viável, principalmente para quem não quer ter tanto trabalho assim, né? Para poder fixar tudo. Sei lá, se você talvez utilize bastante ali o filtro de linha, fica bem acessível, bem mais acessível do que prender ele por detrás ali do tampo da mesa ou até mesmo embaixo.
Para fechar aí com os periféricos, né, ele não chegou a mandar uma foto de cada periférico, então tem ali um teclado Husky Blizzard, o mouse é o HyperX Pulse Fire Core, a série aí mais de entrada, e o headset, que está ali bem no cantinho da foto, é um HyperX Cloud Stinger S. Bom, no ranqueamento, eu vou colocar aqui o setup dele no ranking geral A+. Ponto forte do setup, sem dúvidas, os periféricos, né, ele está muito bem servido. O PC, apesar de ter uma configuração mais de entrada, também está ok para Full HD, né, e está com baita custo-benefício. E a estética e organização eu achei bonito, apesar de eu ter sugerido algumas modificações. Fiz aí a cotação para vocês verem, ó galera, deu mais ou menos um gasto de R$7.000, né, porque realmente ele tem ali periféricos que são um pouquinho mais caros. E quanto a upgrades, eu sugeri apenas aqui a Lightbar, eu acho que não precisa mexer muito aí no setup dele não, tá galera? Só se ele quiser depois, sei lá, trocar de placa de vídeo e processador, mas a Lightbar daria um visual estético bem interessante. E é claro, né, aquela modificação ali dele trocar a posição da prateleira com os livros. E é isso, galera. Esses foram os setups do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu comentário a respeito de cada setup, né, das dicas que eu deixei para upgrades. Como eu sempre gosto de lembrar, caso você tenha alguma ideia distinta da minha, comenta aí. Isso é muito importante, vai ajudar com certeza a galera que participou aqui do quadro hoje. E também não esquece de deixar o like e me seguir lá no Insta, @oluidtech. Um grande abraço, valeu e fui!